Queridos, antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, queremos orar. Pai Santo que estás nos céus, derrama sobre nós o Espírito Santo neste momento, que ao abrirmos a Tua Palavra, para falarmos do Teu plano, da Tua estratégia de salvar o mundo e de salvar os lares, que o Senhor nos dê luz celestial, a presença do Espírito Santo, para que ao lermos a Tua Palavra entendamos a Tua mensagem e que o Senhor venha fortalecer a cada lar, cada família, cada pai, cada mãe, que todos sejam abençoados pelo Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus que pedimos. Amém. Queridos, nós fomos convidados para falar sobre um assunto que não é fácil falar. Uma vez eu fiz um sermão lá na cidade de Manaus, era o Dia da Mulher, então meu sermão foi sobre o papel da mulher. Foi sobre a mulher. E no final do sermão, na saída, na porta, quando eu estava cumprimentando, um irmão passou por mim e disse: "Não gostei." Por que você não gostou? Não, só falou da mulher, mas o dia era da mulher. O sermão era sobre o papel da mulher no lar. Hoje, na saída, alguém pode também falar o mesmo. Não gostei, porque falou muito dos homens, só os homens. Bom, este foi o pedido que me fizeram, para que eu fale sobre o papel do homem no lar, no plano de Deus. Como o homem pode ser homem dentro dos planos de Deus, dentro do lar. Por isso, queridos, podíamos dizer que este foi um sermão encomendado? Pode ser um sermão encomendado. Mas, queridas mulheres, queridas esposas, será para a felicidade sua e do seu lar. Se você prestar atenção em cada palavra, em cada detalhe deste sermão. Vocês percebem que no mundo as mulheres estão ganhando terreno. Nas universidades, maioria, mulheres. Nos business, nos negócios, como empresárias, as mulheres estão crescendo, e crescendo. Na política também. Queridos, nós não estamos em crise de mulheres. Nós não estamos em crise de mulheres, porque as mulheres estão no movimento ascendente. Louvado seja Deus. Mas nós não podemos dizer o mesmo dos homens. Os homens não estão num movimento ascendente, mas decrescente. Cada vez nós temos menos homens nas universidades, menos homens que são provedores dos seus lares, menos homens trabalhando fora, mais homens dentro de casa e mais mulheres fora de casa. Essa é a tendência do mercado. Nós poderíamos dizer que nós estamos vivendo no mundo ocidental. Eu não posso falar o mesmo do mundo oriental. Eu não posso falar o mesmo dos judeus, ou dos árabes, ou dos islâmicos, ou dos chineses, ou dos japoneses. Não posso falar o mesmo. Mas especificamente no mundo ocidental, onde prevalece o cristianismo, em todas as áreas onde prevalece o cristianismo, o homem está em recuo. O homem está perdendo seu lugar, seu valor, seu propósito. E pense um pouquinho, por que é que está acontecendo isso? Exatamente nos países cristãos, que professam o cristianismo. Porque o plano de Deus, biblicamente, você que lê a Bíblia, você já pode ter percebido isso. Deus estabeleceu um plano de salvação do planeta Terra, um plano de salvação dos lares, em cima da liderança e da figura masculina. E alguém pode dizer, Deus é machista? Não, Deus não é machista. Mas Deus tinha que montar um plano. Deus tinha que ter uma estratégia para salvar o mundo. E escolheu o seu filho, unigênito. E para simbolizá-lo, escolheu um cordeiro. E escolheu os patriarcas como seus representantes. E se Deus tivesse escolhido Eva para ser a cabeça?
E se Deus tivesse escolhido as mulheres para serem cabeças dos lares, teria sido um plano divino? Mas, queridos, de qualquer forma, quem quiser criticar, encontrará margem para criticar. Mas nós não estamos aqui para criticar, nós estamos aqui para encarar a realidade da Bíblia, o que Deus escolheu fazer. E como é que nós nos submetemos à vontade de Deus? Como é que nos colocamos dentro dos planos de Deus? A religião cristã é a religião que mais valorizou a mulher em todo o mundo. A religião cristã colocou a mulher no lugar dela, primeiramente com Jesus, que valorizava as mulheres, que conversava com as mulheres. Porque até então um homem não conversava com uma mulher em público. Jesus conversava com as mulheres em público. As seguidoras de Jesus eram muitas. Aquelas que sustentavam o ministério de Cristo, vendendo suas fazendas, suas propriedades, e sustentavam o ministério de Jesus, eram mulheres. Então Jesus colocou as mulheres numa posição de dignidade. Diríamos que nos últimos 70 anos as mulheres avançaram em todas as áreas. Mas onde estão os homens? Nos últimos 70 anos os homens vêm enfrentando uma crise de identidade e de destino, de propósito. A identidade pode ser definida como: quem sou eu? Define-se a identidade fazendo esta pergunta: quem sou eu? Qual é o meu valor? Para que eu existo dentro do lar? Queridos, isso se aplica a ambos os sexos, mas os homens em particular estão sendo mais afetados porque a Bíblia nos revela que existe um inimigo de Deus chamado Satanás, que está interessado especificamente em confundir a identidade do homem e os valores da figura masculina dentro do lar. Por que Satanás teria tanto interesse em confundir, principalmente a identidade dos homens? A razão é revelada na Bíblia. É na Bíblia que você descobre o porquê de Satanás estar desvalorizando, menosprezando, diminuindo e fazendo com que os homens recuem. Lá no Jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus colocou Adão como o cabeça, a responsabilidade de ser o líder. Deus, sabendo que existiria muita contenda, muito conflito e desavença entre marido e mulher, pensamentos diferentes, sentimentos diferentes, Deus tinha que escolher um líder. E Deus escolheu Adão. O plano de Deus, desde o Jardim do Éden, depende inteiramente de uma liderança paternal, de uma figura masculina. Portanto, Satanás, ao desprezar o homem como cabeça, anular a liderança paternal dentro dos lares, fazendo assim, Satanás está simplesmente destruindo o plano de Deus. É muito sutil isso, queridos. É muito sutil. Nós temos que parar para pensar e refletir sobre isso que nós estamos falando aqui. Por não entenderem o plano divino, muitos rotulam Deus como machista. Mas Deus escolheu trabalhar desta forma. Satanás não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Satanás não pode, com todos os demônios que ele tem, não pode estar em todos os lares ao mesmo tempo. Satanás também não pode aumentar o número dos demônios. Estão me acompanhando? O número dos demônios, ou seja, 1/3 dos anjos que foram expulsos do céu e vieram para a terra, e eles formam o exército de Satanás, esse número de demônios, ele é fixo. Não tem nenhum a mais e nenhum a menos. Agora imaginem quantos demônios existiam para cada ser humano quando nasceu Caim e Abel. No tempo de Sete, no tempo de Enoque, no tempo de Noé, no tempo de Abraão, existiam muitos demônios para cada ser humano. Mas hoje nós estamos com mais de 7 bilhões de seres humanos e o número de demônios continua sendo o quê?
O mesmo. Satanás não pode duplicar demônios. E o número da população mundial cresce. E ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, nem estar dentro de todos os lares ao mesmo tempo. Então Satanás criou o quê? Uma estratégia para não precisar que ele esteja em todos os lares. Porque ele não pode estar. Se ele está aqui, ele não pode estar lá. É diferente de Deus, né? Deus é onipresente. Satanás não é onipresente. Ele é limitado. Então ele criou uma estratégia. Qual foi a estratégia? Desvalorizar, diminuir a valorização da liderança masculina dentro do lar. Se ele consegue fazer isso, ele não precisa estar lá. Ele não precisa estar lá. Porque os resultados ele já conseguiu. O plano de Deus para aquela família dificilmente vai se cumprir. Satanás descobriu que na Bíblia Deus colocou o homem como marido, como pai, como representante de Deus na família. Satanás percebeu que Deus criou a família humana como um reflexo da família divina. Na família divina existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Não iguais, mas semelhantes. Então a família humana criada semelhante à divindade tem também o pai, tem também o filho e tem também a mãe. Quem representa o Deus Pai dentro da família humana? O homem. Quem representa o Deus Filho dentro da família humana? O Filho, os filhos. E quem representa o Deus Espírito Santo dentro da família humana? A mãe. Ela que aconselha, é ela mais que repreende, é ela mais que ensina, ela mais que convence. É o papel do Espírito Santo trabalhando dentro da família humana. Mas, queridos, Satanás criou uma cultura onde os homens estão sendo desvalorizados. Mas não é uma cultura nos países onde prevalece o islamismo. Não é uma cultura onde prevalece o budismo, o confucionismo. Não. É uma cultura que prevalece nos países especificamente cristãos, que devem evangelizar o mundo. E exatamente a crise masculina está entre nós. Ele criou uma cultura onde os homens são desvalorizados, criou uma crise de identidade nos homens, homens que não são mais sacerdotes do lar. Será que eu estou falando para alguém aqui que esqueceu de que ele é o sacerdote do lar? De que ele é quem tem que chamar a família para o culto da manhã, para o culto da noite? É ele quem tem que pegar a Bíblia, cantar os hinos, chamar a família e ler a Bíblia de manhã e à noite, orar com a esposa. Não é orar somente pela esposa, mas orar com a esposa, orar sobre a esposa, sobre os filhos, impondo-lhes as mãos. Satanás tem destruído este papel que Deus colocou sobre o homem de ser o sacerdote do lar. Deus criou o homem para que seja o provedor da família. Mas a crise econômica mundial está tão apertada de que o homem não consegue mais ser o provedor da família. Ele precisa da mulher. A mulher precisa trabalhar fora. Ninguém está sobrevivendo mais com um só salário. E quanto mais as mulheres trabalham fora, mais o lar fica desprovido. Satanás percebeu que os homens foram criados para serem protetores, mas os homens estão perdendo a noção de quem são e perderam a noção de não só a identidade, mas perderam também o destino, o propósito, o papel deles dentro do lar.
Satanás não precisa estar em todos os lares para desestruturar e causar infelicidade. Basta que o homem seja complexado. Estou mexendo na ferida de alguém? Satanás não precisa estar em todos os lares. Ele não pode estar em todos os lares. Ele não tem demônios para todos os lares. Mas o que ele pode fazer? Colocar na mente do homem o complexo. Abaixo autoestima. Vocês já ouviram falar em autoestima? Pouca importância muitos dão para a autoestima. Esse negócio de autoestima. A autoestima levanta e a autoestima derruba. Deus precisa da tua autoestima para te usar. E Satanás precisa da tua baixa autoestima para cumprir com os propósitos dele. Um homem complexado, com a baixa autoestima, inconsciente do chamado divino para ser sacerdote da família, é tudo que Satanás precisa. A mensagem que Satanás sussurra no ouvido do homem, do pai, do marido, para destruir a sua identidade é mais ou menos assim. Vejam mais ou menos as palavras de Satanás. Você não tem valor nenhum. Tua mulher pode viver muito bem sem você. Tua família vai continuar sendo a mesma sem você. Você não faz falta. Você é um engano. Você não tem valor. Alguma coisa está errada com você, porque você não é ninguém. E nós temos cada vez mais homens que não lutam, que não estudam, que não se formam, que não se colocam bem no trabalho, que não têm um bom salário e que querem casar, mas não tem como casar. Porque se fosse para pagar o dote bíblico, porque a Bíblia exige que o homem pague um dote para se casar, mas até tiraram fora esse dote, porque ninguém ia casar, não é? Quem iria casar no mundo moderno? Então deixaram para lá, já que ninguém consegue cumprir, então vamos deixar de lado isso aí. Queridos, mas isso abriu as portas para que homens se casem, homens que não têm garra, homens que não provam que são homens. Porque no passado a pessoa tinha que provar que podia sustentar a família pagando um dote. Foi assim que Jacó mostrou para o seu sogro, trabalhou, ele não tinha dinheiro, mas ele teve garra. Ele mostrou que ele poderia trabalhar 7 anos, depois mais 7 anos. Quando eu namorava a Leila, um estudante pobre, não é? O pai da Leila costumava dizer: eu não estou com medo da Leila se casar com Samuel, porque eu sei que se o Samuel precisar sair por aí vendendo banana para sustentar a família, ele vai vender banana, porque ele é trabalhador. Queridos, esta garra está faltando. Esta garra de vencer ou morrer, Senhor, mas não fracassar. Quando eu tinha 17 anos, eu dizia nas minhas orações, e digo até hoje: ou a vitória ou a morte, Senhor, não me interessa mais nada, eu só quero a vitória ou a morte. Antes morrer do que pecar. Repetia eu com 17 anos, e ainda continuo repetindo isso nas minhas orações. Antes morrer do que pecar. Queridos, Deus precisa de determinação na mente masculina, de salvar o lar, de prover o lar, de ser o sacerdote do lar. O que vocês acham que vai acontecer no lar e na vida de um homem que não tem mais a identidade do seu valor e o propósito de ser o sacerdote?
Da mulher poder olhar para ele com respeito e admiração. É isso que um homem precisa dentro do lar. O homem não precisa tanto ser amado, não. Não é essa a maior necessidade do homem. Essa é a maior necessidade da mulher, se sentir amada. Mas a maior necessidade do homem é se sentir o quê? Admirado e respeitado. Este é o seu pai. Este é o meu marido. E é a mulher que constrói a autoestima do marido. Sabiam? Que é a mulher que constrói a autoestima do marido. Assim como também é o homem que constrói a autoestima da esposa. Quando a Leila e eu namorávamos, com 17 anos, começamos, né? Ela falou para mim depois, né, que ela tinha muitos complexos, baixa autoestima. E ela dizia, é você que está me ajudando a me autoafirmar, a sentir e conhecer os meus valores. Realmente, marido constrói a autoestima da esposa e a esposa constrói a autoestima do marido. Mas também pode o quê? Derrubar. Você não serve para nada. Não preciso de marido como você. Eu que tenho que fazer tudo. E com esta linguagem, queridos, o marido vai fazer cada vez menos. Cada vez menos. Saibam, queridas esposas, que quanto mais vocês fizerem, menos o marido vai fazer. Quanto mais dinheiro vocês investirem, mulheres, menos o marido vai investir. Conversando com uma empresária em Fortaleza, rica, ela dizia, eu não entendo, pastor, não entendo, meu casamento está em crise, mas eu comprei o meu carro, eu compro a minha roupa, eu compro o meu perfume, quando eu saio com meu marido para um jantar, num restaurante, eu pago o meu jantar, mas está dando tudo errado na minha casa, eu não sou valorizada. Esse é o problema. Deixe que ele pague o seu carro, deixe que ele pague a gasolina do seu carro, deixe que ele pague o seu jantar, por favor, deixa que seja mulher, seja dependente. Faça a sua poupança, tenha a sua poupança, não tem problema. Mas deixa que ele invista dinheiro em você, porque onde estiver o dinheiro, ali estará o coração. Quanto de dinheiro o teu marido investe em você? Nenhum. Então o coração dele não está em você. Jesus disse, onde estiver o dinheiro, ali estará o coração. Faça o teu homem, querida esposa, faça o teu homem se sentir homem, cabeça, líder. Mesmo que você não precise consultá-lo, consulte. Mesmo que você saiba discernir qual é o melhor negócio a fazer, mas consulte-o. Deixe que ele participe das decisões para que ele se sinta como cabeça, como líder. Eu me lembro quando criança, minha mãe era muito independente, muito trabalhadora, meu pai também muito trabalhador, mas minha mãe tinha muitas ideias e muita determinação, muita garra, e meu pai era mais tímido. E minha mãe ia na loja e comprava mesas, cadeiras e geladeira e trazia e colocava. Ele nem estava sabendo, porque ela comprava com o dinheiro dela, mas eu me lembro, menino, eu ficava chateado com isso. Eu dizia para ela, a senhora não pode ficar comprando sem falar com o pai. Para que eu tenho que falar com o pai? Não é ele que vai pagar, sou eu. Percebem, queridos? Não é porque você vai pagar com o seu dinheiro que você não deve o quê? Consultar, não são uma só carne. Então você valoriza o marido que tem. E diante dos outros, deixe que diante dos outros eles pensem que foi uma iniciativa dele, porque você constrói autoestima. Lá quando você lê Provérbios capítulo 31, veja lá como a mulher sábia edifica
a reputação do marido diante. A alegria dela é ver que o marido é respeitado na sociedade. Está lá em Provérbios 31. É você que constrói isso aí. Desde o princípio, Deus responsabilizou o homem por tudo o que acontecia no lar. Deus não culpou Eva pela entrada do pecado. Deveria ter culpado Eva, porque ela foi quem comeu o fruto primeiro. Mas Deus, desde o princípio, mostrou que no plano divino, o homem responde. O homem responde pelo lar e pelas decisões. Deus falou com Adão, Deus falou com Sete, Deus falou com Enoque, Deus falou com Matusalém, falou com Noé, falou com Abraão, falou com Isaac, falou com Jacó. Porque Deus construiu um plano em cima da liderança paternal. Veja o que Deus fez para fortalecer a autoestima de um Jacó. Abra sua Bíblia em Isaías 43. Às vezes, quando você lê esse texto aqui de Isaías 43, você pode ficar se perguntando: por que Deus foi tão enfático usou o nome de Jacó? Porque Deus queria fortalecer a autoestima de Jacó. Jacó tinha uma vida muito errada. Primeiramente, Deus mudou o nome dele para que ele deixasse de ser um loser, um perdedor, um enganador, e para que ele começasse a pensar como o quê? Um vencedor. Deus tira a sua mente de loser, de perdedor, e para colocar em você uma mente de vencedor. Porque Deus depende de que você pense como um vencedor. E foi isso que você percebe aqui em Isaías 43. Vemos aqui nos versos 1 até o verso 5. Abra sua Bíblia e vamos ler. Aqui diz: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Por que Deus falaria isso para Jacó? Para que ele sentisse que ele tinha propósito na vida. Você tem propósito na vida? Os homens de hoje têm propósito na vida? Porque quem tem propósito, determinação e alvo, ele chega lá, pela graça de Deus. Mas se você não tiver um propósito, uma determinação, qualquer coisa serve. Aonde você chegar estará bom. Você não tinha propósito nenhum. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Isso aqui fortaleceu a autoestima de Jacó ou não? Ah, muito, muito. Tira o nome do Jacó aqui, coloca o teu nome. Como é que eu me sentiria colocando o nome nosso aqui? Tirar o nome de Jacó, colocar o nome de Samuel, não é? Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Samuel, e que te formou, ó Samuel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Ah, queridos, isso traz para você uma convicção, uma determinação, uma garra, uma certeza que nada o bloqueará, porque você sabe quem você é. Você é filho de Deus. Você foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Mas você também, ou com 20, ou com 18 anos, ou com 30 anos, você também foi gerado pelo Espírito Santo um dia. Amém? Amém. Você também tem que ter essa convicção. Eu fui gerado pelo Espírito Santo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Eu tenho a natureza santa de Jesus, porque o Espírito Santo gerou isso em mim. E agora o verso 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Por que Deus usaria palavras tão fortes, com tanta certeza,
Se não fosse para fortalecer a autoestima de Jacó, a tua, a minha. Deus faz questão de nos colocar para cima, enquanto Satanás faz questão de nos colocar para baixo, de nos diminuir. Você não presta, você é um zero à esquerda. O que você fez na vida até hoje? Hein? Tua vida é um fracasso. Veja o teu lar, veja quanto você ganha. Querido, Satanás usa tudo o que ele pode para diminuir, para desvalorizar, para reduzir, para complexar, e muitos se deixam viver no complexo. E agora Jesus Cristo quer levantar a sua autoestima. Veja agora o verso 3. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o teu. Vejam o relacionamento de pai e filho, não é? Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. Eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Queridos, estas palavras de Deus fortalecem a nossa autoestima. Deus constrói nossa identidade. Deus mostra o nosso destino, o nosso rumo, o nosso propósito dentro de casa, dentro do nosso lar. Satanás quer que os pais não tenham autoridade nenhuma dentro de casa. Ele fala uma coisa, a mulher fala outra, e o que ela falou prevalece. E o pai fala para os filhos: mas eu não falei para você não fazer isso? Mas a mamãe deixou. Mães, não se deixem usar no sentido de desvalorizar o homem. Nenhum homem deve se deixar levar por Satanás para desvalorizar a mãe. Satanás quer realmente acabar, destruir a autoimagem, a figura do pai, a figura da mãe. Porque afinal de contas, o pai representa o Deus Pai e a mãe representa o Espírito Santo dentro da família. Se os dois estiverem em desavença, um diminuindo o outro, se destrói. A família deixa de ser um reflexo e uma semelhança da família divina. O cristianismo é a única religião do mundo construída em cima desse princípio da liderança do homem. E muitos perguntam: por que Deus fez isso? Existem coisas na Bíblia que são declaradas, mas não são explicadas. Deus não diz por que Ele fez isso. Deus simplesmente fez. E Deus não é democrata? Não. Quero dizer para os democratas que Deus não é democrata. Nunca foi. Você não vai nunca encontrar algo na Bíblia parecido com: escuta, eu estou planejando criar o planeta Terra, eu estou pensando em colocar o 7º dia como dia de guarda. O que você acha? O que você acha? Deus não pede opinião. Deus disse: o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Por quê? Porque é. Porque eu escolhi. Eu fiz assim. Mas onde é que está a democracia? Democracia não existe no plano divino. Nem hoje e nem na nova terra. Democracia não é governo. Queridos, democracia é governo do povo. Mas nós viveremos na eternidade teocracia. Governo de Deus. Porque Deus sabe o que é melhor para você e Deus determina. Deus dá liberdade para você escolher entre o certo e o errado, mas Deus não dá liberdade para você definir o que é certo e o que é errado. Vou repetir isso. Deus lhe dá liberdade para escolher o certo ou o errado, guardar o sábado ou guardar o domingo. Mas Deus não lhe dá o direito de definir o que é certo, o que é errado. Ele define. Ele define o que é pecado. Não é você que define o que é pecado.
Você pode escolher pecar ou não pecar. Mas quem define o que é pecado é o nosso Deus. Por quê? Porque Ele é Deus. Eu aceito Deus na minha vida como Deus. Eu deixo Deus ser Deus. Deixe Deus ser Deus no seu lar. Deus colocou o homem como sendo o seu representante. Na Bíblia e no cristianismo, é assim que funciona. Deus não pergunta sobre o adultério. O que vocês acham? Ele não pergunta a opinião de ninguém. Eles dizem que os filhos devem obedecer o pai e a mãe, e ponto final. Ah, mas se o meu pai não presta, ou se o meu pai é um bêbado, não importa. Honra o teu pai e tua mãe. Deus define o que deve ser feito. Foi assim que o Deus sábio, que nunca erra, foi assim que o Deus bondoso, que nunca nega bênçãos para os seus filhos, foi assim que ele determinou a responsabilidade da liderança masculina dentro do lar. Muitos gostam do que Deus faz e outros ficam revoltados com o que Deus faz. Mas é assim mesmo. Você goste ou não goste, Deus é assim. E Ele não muda. Malaquias 3,6. Eu, Senhor, não mudo. Você goste do sábado ou não, o sábado é o dia do Senhor. Você apoie ou aprecie o dízimo como sendo do Senhor, não importa. O dízimo é do Senhor. E ponto final. Primeiramente, a liderança foi colocada sobre Adão. Depois sobre Sete, Enos, Enoque, Matusalém, Noé, Sem, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés. Deus colocou sobre os levitas a liderança espiritual. No Novo Testamento, Deus colocou sobre os 12 apóstolos a liderança espiritual. E depois, quando os 12 apóstolos morreram, Deus colocou sobre os anciãos nas igrejas. Deus é machista? Não. Deus escolheu trabalhar em cima na liderança masculina. Mas Deus valoriza a mulher muito, muito, muito. O cristianismo é a religião que mais valoriza a mulher, mas não coloca a mulher no lugar do homem, e nem o homem no lugar da mulher. Em Gênesis capítulo 18, verso 19, nós lemos que Deus conhecia Abraão e Abraão conhecia Deus. Gênesis 18, 19, Abraão não tinha crise de identidade. Ele era um servo fiel ao Senhor. Quando foi para sacrificar Isaque, Deus falou com Abraão. E Abraão não falou nada para Sara. Porque Abraão não estava dependendo da opinião de alguém. Deus falou, ele iria obedecer. Se Sara concordasse ou não, ele iria obedecer. Você sabe o que é certo? Eu como homem, você como homem, precisamos fazer o que é certo, dentro do nosso lar. Não precisamos fazer uma pesquisa, se vamos assistir tal novela ou não. Não precisamos fazer uma pesquisa, se no sábado podemos fazer isso ou não. Não se faz pesquisa. Deus diz o que é e o que não é. E nós somos representantes de Deus dentro do lar. Em Gênesis capítulo 18, verso 17, Deus falou assim: ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Eu faria alguma coisa ocultando a Abraão? Não posso fazer isso, porque Abraão é o meu amigo. Queridos, Deus quer que o homem, o pai, seja amigo de Deus. E você saiba quem você é e o propósito que Deus colocou na sua vida. Eu li sobre um seminário para casais, realizado pelo Dr. Edwin Cole. Ele fazia palestras para homens. Um dia ele recebeu um telefonema, era uma esposa, aflita, ansiosa, e ela dizia: Dr. Edwin Cole, meu marido não sabe que estou ligando para o senhor. Eu sei que o senhor vai dirigir um seminário para homens. É com muito temor e tremor que estou ligando para o senhor. Não fale para o meu marido que eu liguei. Mas eu sei que o senhor faz palestras para homens. Eu já assisti a alguma palestra sua. Acho que sua mensagem fala poderosamente ao coração dos homens.
E eu queria que dissesse para eles que o que nós mulheres pensamos. Eu não poderia conversar isso com o pastor da minha igreja, porque ficaria muito chato. A gente está se encontrando toda semana na igreja. Eu não gostaria de abrir isso para o pastor da minha igreja. Por isso estou ligando para o senhor. Meu marido, ele é um bom crente. Não perde nenhum culto da igreja. Raramente chega atrasado. Ambos trabalhamos na igreja. Eu sou professora da escola dominical e ele é um introdutor. Ele me ajuda. Somos crentes e amamos a Deus. Somos casados há muitos anos. E meu marido nunca conversou sobre as coisas espirituais dentro de casa. Conversamos sobre tudo, mas ele nunca disse uma palavra sequer sobre as coisas de Deus. A primeira vez que o meu marido orou em voz alta, na minha presença, nós já estávamos casados há 15 anos. E só orou porque eu estava doente e eu pedi para que ele orasse por mim. Ele é muito cuidadoso comigo, faz tudo por mim. Fico até com um sentimento de culpa de falar dele pelas costas. Mas eu estou me sentindo muito sozinha. Já não sei o que fazer. Sinto um vazio na minha vida pelo fato dele não tomar a iniciativa de orar e falar das coisas espirituais. Quando os nossos filhos estavam em casa, eu ainda tinha com quem ler a Bíblia e orar com os meus filhos. Eu li a Bíblia e orava com eles. Mas agora os meus filhos já se casaram, já saíram de casa. Meu marido ganha bem. Eu não preciso trabalhar fora. Então eu fico a maior parte do tempo em casa. Estou me sentindo sozinho e não é só porque os filhos estão criados. É porque o meu marido não assume a liderança espiritual dentro de casa. Por favor, Dr. Cole, fale aos homens. Onde o senhor for pregar, fale aos homens que nós mulheres queremos que os homens, maridos, assumam a liderança do lar em todos os aspectos, principalmente nessa questão de orar e estudar a palavra de Deus. Se ele se dispusesse a mudar e assumir a liderança, eu o amaria mais ainda. Por favor, não me entenda mal. Não é que eu não ame o meu marido, eu o amo, mas é que desejo demais. Eu desejo muito que ele assuma essa posição de liderança masculina dentro do lar. Não quero tomar a iniciativa. Não seria certo. Sei que muitas mulheres o fazem, mas não acho isso certo. Muito obrigada pela sua atenção. E por favor, diga aos homens que nós queremos que eles sejam homens. Queridos, nós precisamos convocar a esposa e os filhos para orar, para cantar, para ler a Bíblia, para fazer o culto de manhã, para fazer o culto à noite. Nós precisamos orar com nossas esposas. Não é somente orar por elas, orar com, abraçadinhos. Existe poder na oração de um marido e de uma esposa que se abraçam e oram. Ele orando por ela, como sacerdote do lar, liberando bênçãos para a família. Deus investiu o homem de autoridade para liberar bênçãos para a esposa, liberar bênçãos para os filhos. Seja você, homem, um liberador das bênçãos de Deus no lar. Que Deus te abençoe, que Deus te derrame sobre você o Espírito Santo. E que homens e mulheres, maridos e esposas juntos, em Cristo Jesus, preparemos nosso lar para a volta de Jesus. Amém? Amém. Deus seja louvado.